Toda vez que o meu projeto é orgânico, ele é mais artístico. É feito à mão, é curvilíneo, ele está mais ligado ao desenho. Quando o tema é muito racional, e aí você parte de uma estrutura modulada, de uma coisa mais estabelecida, já pré-estabelecida, a arte, na minha opinião, fica um pouco em segundo plano. Mas eu acho que a boa arquitetura é que equilibra de uma forma correta a arte e função, forma e função, de alguma maneira, né? Eu sempre fui uma tendência mais artística do que das exatas, entendeu? Eu fiz as cadeiras de cálculo estrutural, de física, de química, enfim, todas essas cadeiras de matemática. Eu cumpri a minha função, mas elas não me seduziram, não. O que me seduz realmente é a arte, a forma livre de viver, de sentir, de pensar. É o lado mais emocional da arquitetura, né? A minha pesquisa é muito visual, quer dizer, minha fonte é a vida normal, são as coisas que acontecem. Confesso para você que minha grande emoção vem da parte visual, de ver o projeto dos outros e interpretar o projeto dos outros, entender, ver o projeto crescer, ver o projeto se materializar. No momento em que você tem que se expressar o que você pensa daquele programa, naquele lugar, aí realmente é o espaço para a arte. Você tem N possibilidades de fazer as coisas e você vai fazer o seu discurso. É arte e tecnologia junto, né? A arquitetura tem essa coisa interessante, gostosa, né? De você aliar uma tendência artística e um voo livre com as coisas reais do dia a dia, forma, função. Essa dualidade é muito boa na arquitetura, eu acho. O teu programa te induz a determinadas, te condiciona, né, no projeto. Mas, ao mesmo tempo, te permite, lógico que te permite fazer arte. Não se produz arquitetura sem cultura. É importante você conhecer a cultura nas suas mais diversificadas formas de expressão, seja ela das artes, cinema, teatro, filosofia, literatura, poesia, o que for. Eu sempre fui uma ilha de arquitetos cercado por advogados. Meu avô advogado, meu irmão advogado, meu pai advogado. Políticos e advogados sempre foram em volta de mim. Eu era um estranho no ninho. Eu gostava de arte, de música, de literatura. Eu gostava de coisas mais soltas, mais descontraídas. Eu não fui fazer arquitetura porque eu fosse apaixonado por arquitetura. Eu fui fazer arquitetura porque eu gostava de pintar, eu gostava de música, eu gostava de literatura, Então eu gostava de artes afins. Na época que eu fiz arquitetura, isso era muito comum, né? Muitos artistas fizeram arquitetura porque não tinham outra opção. Você não existia uma escola de cinema, existia a escola de belas artes. Chico Buarque fez arquitetura, é uma opção de gente. Fez arquitetura, foi fazer cenário, outro foi fazer música, outro foi fazer outro tipo de coisa. A técnica e a arte na arquitetura são binômios de uma mesma equação. Quando você separa a ideia da técnica construtiva do resultado que vai se dar, você acaba fazendo um mascaramento da coisa. E a arquitetura tem uma dimensão, um comprometimento social muito maior do que uma coisa de moda. Você compra uma camisa porque está na moda, uma camiseta, porque você usa um período e tudo bem, é um problema seu. Agora, uma arquitetura, para existir, ela precisa de uma dimensão pública, que tem um custo social. Eu não posso dizer para você que eu tenha ídolos assim muito claros, não, mas eu tenho um grupo de arquitetos, de profissionais que eu respeito muito. O Piano é um dos arquitetos que eu acho muito bom. E os projetos dele têm uma coerência, mas essa coerência não necessariamente é repetida, é coerência conceitual. É o que eu, de alguma forma, procuro nos meus projetos. A forma varia e tal, mas tem determinados princípios, tem determinadas bases. Mies van der Rohe também é um arquiteto que me influenciou bastante na faculdade. Já o Le Corbusier, sem dúvida, eu respeito, mas não me influenciou tanto quanto esses dois. Foi engraçado, porque quando eu fui para a França,
ainda estudante de arquitetura, tinha uns amigos comuns e tal. Meu pai era amigo dos franceses, e os franceses me arrumaram um estágio no escritório de Le Corbusier. Ele, quando soube que eu era brasileiro, não quis que eu fosse estagiário, que ele tinha uma birra com o Brasil, que o Brasil não tinha pago o trabalho dele, o Ministério da Educação e tal. Eu fiquei frustradíssimo, né? Pô, era o máximo que você podia imaginar. Aos 20 e poucos anos de idade, antes de 20 anos de idade, me formei com 22, devia ter 20 mais ou menos, trabalhar, estagiar no escritório de Le Corbusier, né? Mas acho que talvez por isso eu implique um pouco com ele. A adequação e o equilíbrio entre o que se chama forma e função, a funcionalidade do edifício que está sendo construído e a forma resultante dessa funcionalidade. Todavia, algo extremamente importante que eu acho que marca a produção do Índio é a inovação tecnológica. Em qualquer obra do Índio, você pode citar, examinar, está presente em todas elas uma preocupação com o resultado plástico, com o resultado formal, uma preocupação em que as ambiências que são criadas atendam às demandas daquele programa de necessidades, mas principalmente as soluções tecnológicas onde são incorporados elementos da época. São obras que você vê com abundância, grandes vãos de estrutura metálica, são obras que você vê coberturas atirantadas, soluções de tensionadas de plástico, de lonas, mas no meio de tudo isso, ele consegue integrar isso com a natureza. Toda obra do Índio, você percebe que os limites entre interior e exterior se confundem em certas situações sem que um sobressaia diretamente do outro. Quando você pega a obra do Le Corbusier, do Wright, era um momento em que o morar, né, a casa burguesa, a destruição de algumas hierarquias dentro da família, ou entre a família e os empregados, estava toda se transformando. Então, isso gerava um questionamento sobre as formas de morar. Mas, hoje em dia, essa questão não é mais uma questão tão central. Na verdade, nossa questão central é como a gente vai habitar nossas cidades de uma maneira sustentável, de uma maneira que as coisas estejam próximas, a mobilidade urbana, tudo isso são questões talvez muito mais interessantes. Então, por exemplo, o Índio tem bastante projetos nessa escala urbana. São projetos essenciais, né? E a gente vê, na verdade, pouca participação dos arquitetos nessa área. Essa ideia do moderno é muito fácil de imaginar. Como que você vai abrigar os trabalhadores na cidade? Você tem de construir habitações dignas, que no começo não eram. Eles vinham e moravam em qualquer lugar. E até hoje, quando eu digo que isso ainda é uma causa, é porque nós não conseguimos superar isso. Quando você pensa que um país como o nosso, nós temos entre 8 e 10 milhões de falta de habitações, é muita coisa. Nós não temos cidades harmoniosas e nem bem vividas para se viver. Nós temos cidades ainda em construção em toda a América Latina, principalmente. Então, o moderno, para nós, continua sendo a mesma causa. Eu me identifico com o modernismo. Eu me sinto um arquiteto moderno, modernista, de uma certa forma, de influência modernista. A função não determina totalmente a forma, mas ela tem um casamento muito forte com a forma. Se você prestar atenção nos meus projetos, a estrutura normalmente é muito explícita. Eu gosto de tirar muito efeito da estrutura. Eu gosto da verdade arquitetônica, né? Eu me lembro que o Santo Agostinho dizia que a beleza era a expressão da verdade. E eu acho que realmente num projeto, qualquer obra de arte não consegue ser bonita se ela não for verdadeira, se ela não tiver um cunho verdadeiro, né? E eu procuro essa verdade, é uma procura eterna, né? Quando eu fiz faculdade, a gente estava em plena bossa nova, né? Bossa nova, cinema novo. Havia uma revolução cultural, artística muito forte e o Rio de Janeiro era o polo central dessa coisa. Então, certamente isso me influenciou.
É indiscutível a influência da arquitetura modernista na produção arquitetônica de todos os arquitetos, principalmente os formados na década de 60. Brasília tem uma influência extraordinária nesse papel. Essa influência não é só dos arquitetos brasileiros, é uma influência que extrapola os limites do nosso país e vai para o exterior também. Então nós temos aí um intervalo de uma arquitetura que vinha encantando o mundo inteiro. E que fora a produção que se fez fora, e aí sim a figura do Oscar Niemeyer é fundamental, porque ele é praticamente o único que vai ter essa possibilidade de trabalhar fora e fazer obras que até hoje lá fora são reconhecidas como exemplares. Quando a dimensão cultural baixam as guardas, digamos, assim, as ideologias vão embora, entram outras. Aí nós começamos a ter uma influência daquilo que estava acontecendo na Europa, que chamava-se pós-modernismo, né? Aqui dentro. E nós, como sempre, numa dimensão um pouco colonizada, a gente vai assimilar aquilo de uma maneira assim direta. E vai achar que aquilo é o novo estilo. Eu me formei em 60, né? Em 60 foi quando foi inaugurado Brasília. Havia uma certa efervescência, um otimismo, né? E o Juscelino era um cara otimista, né? Um cara vanguardista, num certo sentido, né? Tinha uma cabeça mais leve, mais solta, e eu acho que o Juscelino deu um gás de otimismo no país, e a gente pegou isso tudo. E a arquitetura estava no auge, né? A arquitetura Brasília, o mundo inteiro falava em Brasília. A arquitetura que o Brasil fez da década de 40 até a década de 70, pouco antes da Revolução, do golpe militar e pouco depois, ela encantou o mundo inteiro, né? A ponto do Brasil ser tido como referência. A primeira exposição de arquitetura moderna no Museu de Arte Moderna de Nova York é brasileira. Quando eu me formei, logo em seguida, eu fui convidado para trabalhar numa empresa chamada COB, uma empresa de engenharia, que era uma empresa do mercado, que fazia edifícios normais no Rio de Janeiro e tal, cujo dono da empresa era muito ligado